Falar de um estudo que apontou estratégias de recuperação da vegetação nativa em ampla escala para o Brasil. Foram sistematizadas, então, informações que podem contribuir para ações de recuperação da biodiversidade. Sobre o assunto, eu converso agora com Sérgio Leitão, que é diretor do Instituto Escolhas. Muito bem-vindo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a você, Simone, e minha solidariedade a todo o povo do Rio Grande do Sul por essa triste situação. É verdade, viu, o Sérgio? Então, eu gostaria de começar pelo bioma Pampa, né? O menor bioma brasileiro com planície e gramíneas, né? E esta área ocupa 2/3, salvo engano, lá do Rio Grande do Sul. A prevenção permanente, então, a recuperação da vegetação ajudaria nessa resiliência do estado, já que a gente está falando desses eventos climáticos, essa chuva toda, né? Chuva extrema que aconteceu lá no estado? Exatamente, Simone. Esse estudo mostra que existe no Rio Grande do Sul um total de 1.165.000 hectares de áreas que precisam ter a sua vegetação nativa recuperada. 510.000 hectares desse total de 1.165.000 estão nas chamadas matas ciliares ou nas áreas de preservação permanente, que são exatamente aquelas que ficam na margem dos rios, dos cursos d'água e que fazem um papel fundamental, né, de permitir a infiltração da água no solo, de ser uma barreira natural a inundações, né, que é exatamente o que a gente viu que aconteceu no Rio Grande do Sul. E outros 655.000 hectares estão situados em áreas de reserva legal, ou seja, dentro de propriedades rurais, prestando também um serviço ambiental fundamental, já que permite que se infiltre água no solo, se crie rios, né, se estimule, né, a permanência das nascentes. Então, o que a gente está dizendo fundamentalmente com esse estudo? Que essa infraestrutura natural da vegetação que presta serviços ambientais ao homem do campo, à agricultura e às cidades, precisa ser tratada também com prioridade nos planos de reconstrução econômica do estado do Rio Grande do Sul. Verdade, né, Sérgio, quando você fala nesses 1 milhão aí de hectares, 500 milhões de hectares e 650 aí dentro da reserva rural, né, essa precisa ser incorporada nessa recuperação da vegetação nativa, né? É o bioma, então, com o menor percentual aí de terras quando a gente compara, né, com a Amazônia, Cerrado e toda essa reconstrução no estado, né, que a gente vai ver a partir de agora, não é assim que a água baixar, não é, Sérgio? A gente vê também nessa importância quando a gente fala da vegetação nativa, não é? Exatamente, até porque tem um dado que reforça essa necessidade desta inclusão da restauração, da recuperação dessa infraestrutura natural, né, dada pela a vegetação nativa, que é o fato que esta recuperação vai propiciar a geração de empregos, de postos de trabalho, porque você precisa da muda, você precisa do profissional, né, que vai fazer o plantio, e o estudo mostrou que a recuperação desses 1.165.000 hectares gerará a criação de 218.000 empregos no Rio Grande do Sul. E isso pode ser feito tanto pela iniciativa privada, né, porque hoje existe na legislação brasileira a figura da concessão de uma área para ser recuperada a sua vegetação, a floresta ali existente, tanto como por, iniciativas do governo do estado que criem frentes de trabalho de recuperação da vegetação do estado. No momento em que o estado está dramaticamente precisando de alternativas econômicas para lidar com essa situação onde toda a economia do estado está paralisada pela cheia, pelas inundações, pela destruição provocada pela enchente, recuperar vegetação nativa é um incentivo poderoso economicamente para que o estado saia dessa crise tão grave. É um incentivo poderoso, como você falou, e pelo que eu estava lendo, me corrija aí se eu estiver errada, nessa participação aí, o Pampa é que tem
essa menor participação, quando a gente fala nos déficits totais aí de vegetação do país, eu estava lendo lá 0,4% no estudo, seria isso? Do ponto de vista da participação no país, é menor, mas a gente está olhando agora do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Sul, né? Ou seja, para o estado do Rio Grande do Sul, a recuperação dessa vegetação é vital, é indispensável, porque é exatamente a falta desta vegetação, não que tenha sido possível evitar, mas que deixou de fazer o processo de refreamento, de atraso, né, de infiltração da água do solo. Então, a velocidade com que a água se espraiou, né, e inundou foi muito maior, exatamente porque ela não tinha nenhum anteparo natural. Eu vi imagens, por exemplo, de campos de plantios de arroz, onde não é só o solo que ficou, a plantação que foi arrasada, simplesmente toda a camada de solo foi arrancada, ficou pedra, ou seja, aquilo se transformou numa área improdutiva para a agricultura. Portanto, recuperar essa vegetação, ela é parte primordial, indispensável dos esforços, né, de dar condições para um Estado que sempre teve na agricultura um dos seus motores de desenvolvimento. E, Sérgio, quando a gente fala do bioma do Pampa, né, 2/3, né, que ocupa aí no estado todo, né? Esses alagamentos que a gente viu aí foi justamente nessas regiões onde o Pampa está situado, não é? Exatamente, e é uma vegetação que, por ser prática, ela só existe no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, e como você também disse, né, ocupa praticamente 2/3 da área total do estado, que tem sofrido uma série, digamos assim, de reveses do ponto de vista da sua proteção. Então, agora, em função, né, de se verificar, né, a ocorrência cada vez maior dos chamados eventos climáticos extremos. Nós tivemos chuva muito intensa no Rio Grande do Sul, né, no segundo semestre do ano de 2023 e agora, já no começo do ano de 2024, essa situação volta a ocorrer, mas com uma ferocidade muito maior do que daquela do ano passado. Então, a gente precisa entender que essa capacidade da vegetação ser uma esponja, né, que absorve a água, que retém a água, que faz essa água se infiltrar, ela é fundamental, não só para o campo, mas também para as cidades gaúchas, porque a gente estava vendo agora, eu estava assistindo o canal e vi ali a triste situação dos postos de saúde, vi o deputado Lupion falando da destruição de toda a infraestrutura, por exemplo, de proteína animal. Então, a gente está mostrando o seguinte, com esse estudo, né? Plantar essa vegetação, recuperar aquilo que foi desmatado, fará bem, né, à economia do Estado e dará condições do Estado ter melhores defesas para essas situações dos chamados eventos climáticos extremos. Tá certo. Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas. Muito obrigada, viu, Sérgio, pela tua participação aqui hoje com a gente, falando dessa importante pesquisa aí, viu? Boa tarde. Eu que agradeço, só queria deixar uma mensagem final, que é pedir ao presidente Lula, ao ministro Carlos Favro, ao governador Eduardo Leite, que coloque a recuperação da vegetação como parte dos planos de reconstrução econômica do Estado do Rio Grande do Sul. Tá certo, Sérgio Leitão. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente no nosso jornal e até uma próxima, viu? Boa tarde. Boa tarde.